Olá, Pura! Seja bem-vinda! Valeu, Adinha! Tudo bem com você? Ah, legal! Eu gosto é assim. Vamos lá, tá tudo bem? Eu quero ouvir. Sim! É isso aí. Mas é nessa alegria que nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E agora, olha só, nós vamos continuar trabalhando o quê? Literatura! Eu já sei que você ficou preocupado porque vai ter que falar de história. É isso mesmo. Mas olha só, a literatura é importante porque traz os fatos históricos, né, do momento, daquele período, do século. E como a gente disse lá no início, na nossa aula, lá na revisão, lembra da unidade 1? Que esse momento literário, ele realmente é a base para que a gente possa compreender como foi esse processo, né, daquela sociedade, naquele século, o que eles passaram, o que eles viveram. Se hoje nós estamos aqui e temos, por exemplo, tecnologia, né, avançada. Graças a eles. Graças a eles, e tudo ficou registrado. E aí a literatura, ela vem exatamente para que a gente continue fazendo a reflexão, continue trazendo esse momento para a gente fazer esse contratempo. E aí, de várias maneiras, através de poesia, através de histórias, romances, né? Música, através de pintura. crônica. E aqui a gente está nesse início de estudo para entender e chegarmos lá nesse processo agora bem atual. Nós vamos avançando, né? Exatamente. Temos isso, né? Beleza? Vamos aí para a nossa aula de literatura. Estamos na unidade 2 e vamos para a nossa aula 42.1. Literatura classicismo. Beleza! A habilidade da aula. Identificar assimilações, rupturas e permanência no processo de constituição da literatura brasileira ao longo de sua trajetória, por meio da leitura e análise das obras fundamentais do cânone ocidental, em especial da literatura portuguesa, para perceber historicidade de matrizes e procedimentos estéticos. Ok. Árvore do conhecimento, literatura, classicismo. Vamos embora. Bom, vamos iniciar falando sobre a questão, né, dos ideais clássicos renascentistas. Esses ideais, eles foram cultivados na Itália. Você já tem isso aí, decore salteado, né? Verdade. Cultivados na Itália, ou seja, nasceram ali na Itália no século XIV, né? Bom, e aí tornaram-se novidade em Portugal. A partir da terceira década do século XVI, né? Foram divulgados pelo poeta Francisco de Sá de Miranda, ok? Olha só, estamos no momento do Renascimento português. Ele é multiforme. As características, certo? Desse período, as características do classicismo, eles conviveram com a influência da última década medieval. Às vezes, nos mesmos autores e até nas mesmas obras, certo? Bom, com isso, vamos para as características do classicismo, certo? O classicismo, nós vamos ter aí, entender que a principal tendência, né, do renascimento na literatura e nas artes é exatamente o classicismo. Vou deixar destacado aqui para você, tá? Classicismo é a principal característica do Renascimento na literatura e nas artes, tá? E é o classicismo que define as características como imitação dos autores gregos e latinos, tomados como modelos de perfeição estética. Vamos ter também como característica racionalismo, equilíbrio entre a razão e emoção, certo? E entre a razão e a imaginação, ok?
Outra característica, a obediência a regras estabelecidas com base na leitura de textos teóricos clássicos, como o de Aristóteles, né, que é o filósofo grego, e de Horácio, o nosso aí poeta latino, e também na análise de obras clássicas, ok? E como característica a impessoalidade. Olha que bacana. E por último, a característica da identificação com os valores ideais do bem, da verdade, o ideal da beleza. Ok, vimos que lá no humanismo nós falamos da questão do processo, né, de transição. E com isso, na literatura, nós vamos ter aí um novo estilo, não foi? Exatamente. Então, nós estamos agora, né, para dar essa sequência. Vem esse novo movimento e traz aí esse doce estilo novo, né? E é claro, quem foi que utilizou essa expressão naquele exato período? Dante Alighieri, né? Muito bem. Então, ele usou isso, olha só, em referência à nova lírica amorosa cultivada por ele, né? E um grupo de poetas florentinos, certo? Sempre tem um autor que marca, né, com alguma característica própria ali. Então, foi ele, tá? Que usou assim a expressão. Então, vamos lá. Nós vamos ter como características próprias para essa nova maneira, né, de produção, né? Nós vamos ter esse doce estilo novo, né, esse novo estilo de produção. Vamos ter ali as temáticas como a mulher, ela é idealizada como um ser puro e angelical, certo? Também o amor de concepção platônica, provoca, na verdade, a elevação espiritual e moral do ser humano. E o estilo, né, deve ser doce, suave, sem ornamentos e de delicada musicalidade, né? Então, a estrutura que os poetas ali, né, utilizaram para essa produção literária. Também dentro da estrutura, nesse doce estilo, a medida velha, versos redondilhos, né? Medida velha são versos redondilhos. E aí, os versos redondilhos, eles se apresentam em duas extensões. Vamos entender. Redondilha menor quer dizer 5 versos. Eu vou até 5 sílabas. 5 sílabas. Eu vou mudar aqui a cor para que fique bem legal para o nosso estudante. Olha só, tá? Redondilha menor, 5 sílabas. Beleza? Bom, já tivemos uma aula falando de escansão, né? Falando de sílabas, certo? Poéticas, né? Beleza. Como é que a gente conta as sílabas poéticas? Iguais à contagem das sílabas gramaticais? Não, amadinho. A voz do além. Muito bem. Qual é a diferença? Bom, não estamos para essa análise, mas aqui, né, para deixar você aqui bem situado em relação a esses tipos de medida velha e sua classificação. Redondilha menor, 5 sílabas, e nós vamos terminar a contagem na sílaba tônica, certo? Atenção, olha só. Aquela sílaba tônica, aquela sílaba que é forte, com maior intensidade. Beleza, olha só. Primeiro aqui nós vamos ter o quê? O primeiro verso. Ribeiras do mar. Olha só, ribeiras do mar. Por que nós deixamos em destaque? Esta é a sílaba tônica. Percebam, né? Mar é uma palavra, mas aqui na literatura, né? Na escansão linguística, na escansão literária, mar é a última sílaba e é forte, né? Tá? Vamos ver no verso 2. Que tem desde danças. Olha só, a última sílaba foi átona, ou seja, fraquinha, e a gente sempre quando vai fazer a escansão literária, poética, você vai parar na sílaba tônica, na sílaba forte.
As Terceiro verso. minhas lembranças, Brão, e deixai-as passar. Ok. Aí marcando assim para eles, né? Por que 5 sílabas? Que está dividido em 5. Olha só, tá entre barras. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Para sempre na sílaba forte. Veja que aqui tem uma barra, né? Porque termina aqui, não conta a Vai última contar sílaba. até a sílaba mais forte do poema. Certo? Beleza. Então, aí Medida você- velha quer dizer versos redondilhos que vão ter duas extensões, duas classificações. Vamos dizer assim, redondilha menor são aqueles poemas em que os versos são construídos com 5 sílabas poéticas. Beleza. E a redondilha maior, como nós falamos lá no humanismo? A redondilha maior tem o quê? 7 sílabas, olha só. Então, vamos contar, porque agora você já tem o conceito, entendeu? Vamos lá? No verso 1. Senhora, partem tão tristes, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão triste vistes, outros nenhuns por mim, por ninguém. Vamos contar? Uma, Sempre separado por barra, tá? Vamos lá. exatamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será que no segundo verso também tem? Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, sempre a sétima sílaba é a forte. No terceiro, Perdão. voltou aqui. Canetinha? É a caneta, vamos lá. Caneta azul, caneta azul. Vamos lá, Socorrinho. Ainda tá não na obedeceu. caneta? Caneta azul, por favor, caneta. Não vou cantar mais, então, Pronto, caneta já, azul. já. Vai. Meu Deus, o que tu tá fazendo? Caneta, por favor, não me dê o baile. Caneta. Vai Será? lá. Só daqui. Trocando o painel. Vamos Vai. lá. Isso, que nunca... Ó, gente, presta atenção aqui, porque como houve aqui, amadinho, olha só, é um N, tá? Não é um M, não. Que nunca tão triste vistes. Ou 3, 4, 5, 6, 7. Não conta a outra, última. tá? Lembra? Tá? Aí é o último verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Ok. Então, redondilha maior formada por 7 sílabas poéticas. Beleza. Bom, agora, né, já temos condições de seguir. E nessa mesma sintonia, a medida nova, ela também, olha só, pode ter aí versos decassílabos, né? Os versos decassílabos, eles podem ser classificados. Decassílabo é quantos? 10. 10, né? Certo? Quando nós tivermos aí produção literária em que os versos vão ter 10 sílabas poéticas, eles vão estar ou para os poemas heróicos, né? Ou sáfiros, que é os dois tipos que compõem a medida nova dos versos decassílabos, tá? Muito bem. Tá vendo aí que sempre eles estão se subdividindo, né? A gente viu o anterior, agora também. A medida nova, com 10 versos poéticos, nós vamos ter heróico e sáfico. Os heróicos vão ter aí o acento obrigatório, né? Na censura, no caso, na 6ª e na 10ª sílaba. Como estamos vendo aqui no exemplo. Ó, amor é um fogo que arde sem se ver. Ó, um trechinho aí do soneto de Camões. Ah, já está marcada a já 6ª, tá marcado. Né? Uhum. Aí, para falar para vocês que as sílabas tônicas, as sílabas mais fortes, ficarão na 6ª sílaba e na 10ª sílaba. Ok, muito bem. Vamos aqui destacar melhor. Pronto, certo? E vejam que na escansão, na separação das sílabas poéticas, né? Nós vamos ter isso que nós já falamos em uma aula, né? É, a elisão. A fusão, né?
Elisão. Olha só os termos, eu falo fusão, a professora fala... Não, mas é a mesma coisa. O significado é o mesmo, né? Juntar, certo? Beleza. Outro tipo de poesias, né? Quem vai ter os versos da medida nova é os sáfiros. O acento vai estar na quarta, na oitava e na 10ª sílaba. Meu, quanta habilidade para construir poesia dessa maneira, hein? Nossa, olha só. E é claro, né? Um trechinho, o dos Lusíadas, né? Olha só. E não do canto mar de ver que vem. Ó, marcando sempre aqui, ó, o sáfico. Na quarta, na oitava e no 10º. Desafio do dia, desafio da aula. Será que você consegue produzir um verso com medida nova, heróico ou sáfiro? Sáfiro, sáfico. Ai, gente, quase que não sai. É difícil, né, sáfico? Vamos lá. Poemas de amor de Petrarca. Vamos lá. Bendito seja o dia, o mês, o ano, o sazão, o lugar, a hora, o momento, e o país de meu doce encantamento aos olhos de lume soberano. E bendito o primeiro doce afano, que tive ao ter de amor conhecimento, e o arco e a seta que devo o ferimento, aberta a chaga em fraco peito humano. Bendito seja o mísero lamento, que pela terra em vão hei dispersado, e o desejo, o suspiro, o sofrimento. Bendito seja o canto sublimado, que a celebra e também meu pensamento, que na terra não tem outro cuidado. Beleza? E aqui alguns, 3 termos, né? O vocabulário, que aqui a gente diz, a sua leitura. Para a compreensão, para a interpretação, utilize sempre o dicionário, né? Então, nós temos a palavra aqui, o termo sazão, né? Sazão, que é cada uma das estações do ano. Temos afano, né? Que é aflição, ansiedade. E cuidado, preocupação e interesse. Beleza? Aqui no finalzinho para vocês. Então, aqui, Francisco Petrarca, meu Deus, quase que não sai. Ele trouxe essa questão do soneto, que você já sabe que é soneto, né, Amadinho? Vamos lá, para quem esqueceu, vamos contar. É um poema com 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Faça a soma, Amadinho. Vamos contar com ele, Amadinha. Vai lá, fala aí, fala para eles. Na primeira estrofe, eu tenho 4 versos, ó. 4 versos. Na segunda também eu tenho 4 versos. 4 mais 4, 8. Né? Matemática a gente sabe contar. Meu Deus, trabalhando matemática. Na terceira estrofe, nós temos 3 versos. Então, tercetos. E na última, 3 versos também. Então, por isso que soneto, a estrutura, né, é 2 quartetos e 2 tercetos. Mas a gente pode também, Amadinha, deixar para o nosso estudante bem organizado, pronto, como exemplo para as futuras aulas ou para que ele tenha como exemplo também nos estudos, né? Podemos estar colocando, ó. Aqui, ó, bem certinho, cada verso, fazendo a numeração correspondente. Belezinha, para não ter dúvida, você era realmente a professora? Essa é uma estrutura, o soneto tem essa estrutura fixa, né? Exatamente. É o único gênero que nós temos com a estrutura fixa, o soneto. 2 quartetos e 3 tercetos. 2 tercetos. 2 tercetos, 2 quartetos. Muito bem. Simbora. Olha lá, temos agora aqui a leitura imagética, certo? Em que nós vamos trazendo, né, aqui a questão da obra, né, da arte. Exatamente. Aqui nós temos, ó, o triunfo da Galateia. Que tela bonita, né? Pintura, gente, olha só, eu sei que nós temos aí estudante da NASA, habilidoso aí, que gosta de
Tudo a Pintado. ver com essa questão, assim, dessa transição ainda, né? Ainda, vamos lá, voltar, né? Estamos aqui num período em que nós estamos vivendo um processo de transição. Isso voltando lá no século 14 até o 15, meado 16. 16. Exatamente. Aqui é a questão dos anjos. Representado aqui esse processo de transição. Por quê? Nós vamos ter ali um pensamento teocêntrico saindo de cena, né? E dando espaço para o pensamento. E tudo refletindo nas obras, né? Beleza. Então aqui apresenta ninfos com seus alegres amigos. Olha, os alegres amigos, olha os amiguinhos. Foi pintado unicamente por ele, né? A composição rica e complexa também, muito admirada em todo o mundo. Porque cada um, Amadil, vai fazer uma interpretação. Uma mistura, né? De animal com o homem, né? Essa mistura aqui. Ou esse aqui faz parte, que é separado. Certo. Né? Mas fica confusa. Esteticamente, né? Também... podemos carnal, dizer, assim. Podemos dizer também, né, a questão do homem ali ser representado, né? Bom, e com isso vamos entender. Nós vamos ter aqui exatamente nesse período a valorização das realizações humanas, certo? O classicismo é a denominação da tendência artística que revitalizou a tradução clássica de afirmar a superioridade humana. Para recriar os ideais da antiguidade greco-latina, o classicismo valorizou as proporções. Olha lá, que a gente estava ali tentando pontuar, né? As características ali humanas na tela. As proporções, então, valorizou não só as proporções, também o equilíbrio, né? Das composições, a harmonia das formas e a idealização da realidade. Então, naquela tela... ali, exatamente esse resgate ali, certo? Manifestou-se também nas artes plásticas, olha só, quanto também na música, na literatura e na filosofia, tá certo? Então vejam só como esse movimento, né, essa escola aí é importante, certo? E vamos aí agora observar essa estrutura, essa composição desses gêneros, né, a partir dessas características desse momento literário, certo? Então vamos focar na linguagem e na forma da construção poética. Vamos lá. Então nós vamos ter, como já falamos no início, um soneto, certo? E esse soneto você já sabe que ele tem estrutura fixa. E vamos aqui mais um exemplo. O título, Soneto 22. Se o amor não é qual é este sentimento? Mas se é amor por Deus, que coisa é tal? Se boa, porque tem ação mortal? Se má, porque é tão doce o seu tormento? Se eu ardo por querer, porque eu lamento? Se sem querer o lamentar que val? Ó viva morte, ó deleitoso mal, tanto pode sem meu consentimento. E se eu consinto sem razão prateio, a tão contrário vento em frágil barca, eu vou para o alto mar e sem governo. E tão grave de erro de ciência parca, que eu mesmo não sei bem o que eu anseio, e tremo em pleno estio e ardo no inverno. Ok. Então, vamos ver que este soneto, né, ele já está totalmente aí na medida velha, certo? Nós vamos ter redondilhas, aí sílabas métricas em redondilhas, lá na estrutura de medidas velhas, certo? Nós vamos ter aqui, veja que nós temos palavras em destaque aqui para você, em que nós vamos ter figuras de linguagem. Então, a construção dessa linguagem do soneto, ela utilizou bastante figuras de linguagem, como, por exemplo... a antítese e o paradoxo, né? Como assim, né? Antítese e paradoxo, o que vem a ser? Vamos lá. Você, aluno, vai lembrar lá das figuras de linguagem. Lembra da figura que trabalha com a oposição,
Lembra? Lembrei, professora. Ótimo, Martinho. Pode também. Olha só, vamos identificar aqui, ó. Se boa, boa. E logo em seguida, no verso seguinte, o que tem? Má. Há uma palavras, né? As duas ideias. palavras, as ideias estão opostas, né? Doce, tormento. E logo depois vem assim, se é doce, tormento, é a questão onde que tem aqui... Doce é uma coisa o serena, tranquila. E tormento é tranquilo? Não é, né? nunca. Oposição aqui entre essas duas. Aí tem a questão também, viva morte, deleitosa, mal. Olha, viva é viver. Viva e morte é oposição. Exatamente. Então, essa questão da oposição de ideias. Ok? E assim o soneto, ele totalmente predominado aí com versos decassílabos, né? 10 versos poéticos. Isso tudo na medida... 10 sílabas poéticas. Tudo isso na medida nova, né, gente? Que a gente passou lá no slide anterior, certo? E aí, por que vem essa novidade? Essa Aí vai novidade, fazendo ela aquela- chega, né? Deixando lá Substitui. da ideia medieval, que era eu quero o centro. Quem que era o centro nos poemas? A questão religiosa, o Da centro igreja, Deus, né? Aqui já passando, já fazendo o domínio de quem? Da parte humana. Aí tem, assim, pelos versos 7 e 5, a questão sílabas métricas redondilhas, né? As 7 ou 5, medidas velhas. Tá? Bom, e chegamos aqui, né, com, olha só, os gênios da literatura renascentista, né? Vamos ter aí para esse período do Renascimento, nada mais, nada menos que a grande obra Divina Comédia, certo? Exatamente, de Dante Alighieri. Ele é um escritor italiano e autor do grande poema Divina Comédia. Temos outro. Don Quixote. De quem? De Miguel Cervantes, né? Que faz uma crítica da cavalaria medieval. Beleza, temos mais. Vamos lá, olha só. Quem aí já serve de dica para o seu estudo, leitura literária. Lembra que a gente diz, olha, leitura de mundo. O que é isso? Leia. Uma bula de remédio já vai acrescentar no seu conhecimento. Toda leitura você vai ter sempre um progresso, certo? Vai ampliar seu conhecimento, ok? Então, siga aqui esses exemplos. Teve curiosidade, desejo de ampliar sua leitura, conhecer melhor esses autores? Pronto, então pode sim buscar na biblioteca, nas redes, na internet, certo? Procure. Vamos lá, olha só. O Príncipe Maquiavel, de quem? Maquiavel. O Príncipe Maquiavel. É automático. Vamos lá. É obra precursora da ciência política, onde dá conselho aos governadores da época. Muito bem, aluno da NASA. Você quer ser o nosso governador no futuro? Leia Maquiavel. E Luís de Camões, né, que destaca na literatura renascentista em Portugal, sendo autor do grande poema épico quem? Os Lusíadas. Beleza! E é claro que o amor está no ar. Nós temos Romeu e Julieta, esse clássico, né? Esse clássico que olha pela fé. Ah, você achou que era queijo com goiabada? Também, né? Gente, por quê? Porque é a doçura, né? E deram esse nome para essa composição. Pelo amor, né? Pela concentração ali. Bom, literariamente, Shakespeare, né? Vamos lá. Abordou em sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões, pessoais, sociais, políticas. Escreveu comédias, tragédias. Quem ainda não leu, leia Romeu e Julieta, Macbeth, A Megera Domada, Otelo e várias outras. Beleza. E assim, nós vamos ter na questão da parte artística, certo?
também alguns autores, né? Artistas plásticos, como por exemplo, Leonardo da Vinci, matemático, físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor e pintor. Ele foi um gênio absoluto. Olha só, a Mona Lisa e a Última Ceia são as suas obras-primas. Então, a gente já fez até textos, tanto a Santa Ceia, né, a Última Ceia, eu falo sempre Santa Ceia, não sei porquê, e Mona Lisa. certo? Bom, então percebam, né, quanto o conhecimento, né, várias áreas de conhecimento para esse Leonardo da Vinci, né? Porque não é para qualquer um. Bom, e vamos aqui para Rafael Zanzio, com as suas obras. Foi um mestre da pintura, famoso pela doçura de suas Madonas. A Madonna do Prado foi considerada a mais perfeita, tá? E essa primeira obra, Amadinho. E a Escola de Atenas. Beleza. Temos duas pinturas aqui, olha só que perfeição, né? Linda, linda, linda. E ainda, né, nessa questão temática, religiosa, trazendo ali, porque nunca uma característica de uma escola, um ainda movimento... você ainda encontra, né? Beleza. E Michelangelo? Artista italiano, marcado pelo humanismo. Além de pintor, foi um dos maiores escultores. Entre suas obras destacam-se a Pietà, Davi, o teto da Capela Sistina, a criação de Adão e o juízo final. Então, aqui nós temos o teto da Capela Sistina, para você visualizar essa obra aqui, ó. Será que isso aqui é o Adão, Deus, ou o homem com Deus? O que isso quer dizer? Vamos fazer assim... Essa a transferência, assim, dando um toquezinho, passando passagem, né? Uma transição, né? A passagem de um para o outro, né? O pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico. E assim né? por diante, né? Certo? Bom, depois de visualizarmos aí algumas telas, algumas produções artísticas e literárias, vamos aqui pontuar as características aí do classicismo. Nós vamos entender que para essa totalidade de compreensão, nós vamos ter que ter essas três orientações características do humanismo, racionalismo e racionalização, valorização da cultura grega e hedonismo e carpe diem. Olha as palavras-chave das características aqui do classicismo. Por quê? Nós vamos ter o pensamento antropocêntrico, né? Tomando aí o seu espaço, onde vamos ter a valorização do homem, e com isso o homem na sua razão, bastante valorizada, certo? Vamos ter aí o mundo, né? Esse novo olhar, o homem ocupando lugar no mundo, certo? Deixando aí a questão dessa questão religiosa, da igreja, né? Enfraquecida, dando razão à questão do paganismo, né? Que vem aí chegando essa visão da questão do mundo, mudando, né? Certo? E a questão aí dos desejos humanos, né? Aquela satisfação, muitos aí desejando ter aí o conhecimento de várias ciências, ter aí vários conhecimentos. A questão dessa vida efêmera em que deveria aí ter essa ideia de viver o momento, aproveitar o momento, né, agora, certo? Carpe diem, né? Esse momento que seria passageiro, então vamos viver agora. Viver o hoje, hoje, não deixa nada para amanhã. E a efemeridade do tempo, né? Que tudo passa e passa muito rápido, é verdade. Bom, em relação à produção literária e a questão da linguagem da poesia clássica renascentista, nós vamos ter o neoplatonismo, que vai ter aí a temática amor sensual e platônico. O equilíbrio formal. Poema de formas fixas, rimas métricas regulares.
Estilo, doce estilo novo. Gosto pelo verso decassílabo, 10 sílabas métricas e em substituição redondilha maior. Também na Verso linguagem. de 7 sílabas métricas. Isso. E aí também essa linguagem poética vai estar repleta de personificação. Né? A questão dos deuses grego, amor, tempo e as figuras de linguagem presente também, que é o paradoxo, antítese e personificação. Beleza! Bom, aqui, como exemplo, a gente trouxe Luís de Camões. Camões, aquele poeta português, né? Foi um soldado também, considerado o maior escritor do período do classicismo. Vamos lá, estudante da NASA. Aí o aluno vai perguntar assim, classicismo não é do Renascimento? É a mesma coisa, amadinho. Pronto. Quem fez essa pergunta ou quem estava caladinho, só pensando, ai, mas será que não está equivocado? Né? A professora respondeu. Então, nós temos aí um poema épico chamado Os Lusíadas, certo? Conhecido mundialmente. Revelou aí grande sensibilidade para escrever sobre os dramas humanos, sejam esses dramas também, sejam amorosos ou existenciais. Camões dominou várias formas do gênero lírico. Gente, só tivemos poetas aí habilidosos, né? Ele escreveu sonetos, odes, éclogas e elegias. Usou os metros, né? Característico da medida velha e da medida nova. O que mais? Utilizou tudo que foi de estilo. Bom, vamos entender então essa grande produção, né? Os Lusíadas, olha só. Ele é um poema épico, já sabemos. Qual é o gênero? Qual é a tipologia que nós vamos ter aí nessa obra? Uma narração, certo? É um gênero narrativo. Vai contar ali, né? Certo? E ele conta toda essa viagem em 10 cantos, certo? E ela é composta por 8.816 versos decassílabos. Em 10, olha essa construção. Em maioria, os decassílabos heróicos, certo? E as sílabas tônicas serão lá nas 6 e 10, igual aquele exemplo que a gente colocou no slide anterior. E assim, 1.102 estrofes de 8 versos, né, chamado de oitavas. E as rimas? As rimas, olha só, cruzadas e emparelhadas. Ah, é a perfeição, né? Então, essa obra está dividida em 5 partes. Quer saber como é e como é intitulada essas partes? Vamos lá, então. A primeira parte, ela é nomeada como proposição. Essa primeira parte apresenta ali na introdução o tema e os personagens, ou seja, tudo isso no canto 1. Ele está dividido como canto, tá certo? A segunda é a inovação. Invocação. Invocação. Obrigada, Márcia. Invocação. O que acontece? O que você vai ler ali? O que você vai conhecer nessa segunda parte? Você vai conhecer a questão? O poeta, ele invoca as ninfas do Tejo, né? Vai estar no canto 2, como invocação, como inspiração. E nós trouxemos um texto, um trechinho, né, dessa parte em uma aula, né? Quando ele pede para ser amarrado, né, ali e tal. Bom, na terceira parte, nós vamos ter... A dedicatória, né, que ele dedica ao rei... O quê? Dom Sebastião, no canto 1. E na quarta parte é a narração, né? Ele vai contar a viagem de Vasco da Gama e dos feitos realizados pelos personagens. E essa parte vai ter, olha só, ela é extensa, hein? Que conta tudo. Vai ter cantos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá vendo? E a última, né, a quinta parte, o epílogo, que é a conclusão da obra. Vai ter ali o canto 10, tá certo? Bom, então vamos lá. Nós vamos ter, olha só, a viagem que ele traçou ali. A gente trouxe aqui um texto imagético, mapa, né? E o baluarte, né,
do Restelo, né? A Torre de Belém aí em Portugal, onde saíam as navegações. Isso aqui só mesmo para mostrar para vocês. Para ilustrar. contextualizar, né? Para ficar ali te ajudando nessa viagem, né? Que ele conta, tá? O classicismo, gente, olha só, um movimento artístico, certo? Cultural, ocorreu no período do Renascimento, no século XV, lá na Europa. Por que o nome desse movimento aí, né? O nome vem para marcar o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, tá? Por isso que ele faz referência a esses modelos clássicos greco-romanos. No campo da literatura, nós vamos ter o classicismo, esse nome dado para os estilos literários, certo? Que vigoraram no século XVI, exatamente na época do Renascimento. Então, nós vamos ter, exatamente nesse período, as produções aí chamadas literatura renascentista. E como isso, a gente trouxe os autores e suas obras, tá certo? E assim também dizer que o renascimento cultural, ele surgiu em um período de grandes transformações artísticas, culturais e políticas e que se espalhou por todo o continente europeu, tá? E aqui nós temos o exemplo trazendo aí essas duas obras renascentistas marcando essa transição, ok? Bom, então nós vamos agora para o nosso Trabalhando Gênero. Vamos lá? Vamos ver o que o nosso estudante vai fazer. Um trabalho bacana, você vai construir um mapa mental sobre o que você estudou, certo? Sobre esta aula. E não se esqueça de seguir as orientações, tá certo? Beleza? Muito bem, então. A gente se vê aí numa próxima aula, valeu? Caprichar, bom trabalho!